Então vamos lá. Hoje eu percebo, inclusive sendo noticiado aí, que cada dia que passa, a violência doméstica, a violência dentro de casa da mulher está sofrendo, tá? Em números alarmantes. E em especial, o Brasil, em relação ao mundo, ele praticamente dobra isso. Enquanto o mundo está, só não me falha a memória, com 37, o Brasil tem quase 53% de índices de violência de gênero. Explica isso pra gente. Explica aí como é que a senhora tem ajudado pessoas, porque com certeza a senhora tem ajudado mulheres a se defender disso. É um ponto nevrálgico, porque a quantidade de legislações internacionais, documentos internacionais de direitos humanos, a quantidade de modificações, alterações que foram feitas aí na própria Lei Maria da Penha, né? Isso não serve de instrumento de combate. Eu tive acesso a dados do Observatório de Violência contra a Mulher. Bahia, não vamos muito longe não. Bahia, né? A gente tem um índice absurdo de mais de 50% em 2022 de feminicídios. Praticamente cada um dia você tem um feminicídio. Então, mas peraí, como é que se chega? Como é que a mulher é colocada numa situação onde a vida dela perece por conta de uma violência perpetrada por um homem, enfim. E hoje a gente sabe que não é só o homem companheiro. E aí eu já defino a violência nesse sentido, quando a gente está falando em violência de gênero, violência doméstica e familiar contra a mulher, não necessariamente precisa ter havido uma relação afetiva. Perfeito. Porque a gente tem as pessoas que coabitam, a gente tem pessoas que têm relações familiares, que podem ser vítimas, né, ou autoras do crime de feminicídio. Então, eu sempre falo nas aulas de lei penal especial, uma mãe pode praticar um feminicídio ou uma violência doméstica familiar contra a sua filha. Contra a filha. E vice-versa. E vice-versa. Contra uma irmã. Contra uma irmã, um irmão contra uma irmã. Isso. Então, a gente tem hoje esse conceito bem definido. Então, quando a gente fala em índices tão altos, a gente começa a questionar os instrumentos do direito penal. E começa a sentir falta dos instrumentos de prevenção. A gente até tem, mas a força desses instrumentos na prática, as medidas de prevenção, trabalhos de conscientização, Entendi. trabalhos de informação, porque a mídia, infelizmente, algumas, elas trazem para fins de estatística. Fulana morreu há pouco tempo, uma enfermeira que foi morta pelo companheiro dentro de casa. Então, os índices de feminicídio geram mídia, mas por que não trazer para a mídia algo que previna a última etapa da violência contra a mulher, que é exatamente quando ela perde a vida por conta de uma relação doentia como essa, né? Então, sim, eu atendo muito esse tipo de questões. Inclusive, ministrei há pouco tempo um curso para os magistrados do TJ Bahia, em nível online, trazendo a conscientização. Isso é uma preocupação constante do próprio CNJ em relação à formação de profissionais, à capacitação, para que a gente acolha da melhor maneira possível. A gente fala sociedade, todos os poderes envolvidos, enfim, acolha. Então, casos, por exemplo, que a mulher... e aí a gente vai um pouquinho para a criminologia, dentro lá da síndrome da gaiola de ouro, que quando a gente fala da gaiola de ouro em criminologia, a gente está falando daquela síndrome onde a mulher é uma dondoca, tem tudo, no bom sentido, né? Tem tudo que ela precisa, todo luxo, toda pompa e circunstância, mas é uma verdadeira prisioneira do seu marido, bilionário, milionário, riquíssimo, e que dá tudo a ela, mas tira tudo dela. E às vezes esse tudo... E essa violência começa numa brincadeira, começa num exemplo desse caso mesmo. Ele começou monitorando o cartão de crédito. Depois começou a monitorar para onde ela ia, rastreando o carro. Então, toda vez que ela usava o cartão de crédito, ela não tinha recurso próprio. Perfeito. Apitava lá, ele, então assim, a violência vai, esse tipo de conduta vai dando sinais. E a gente vai começando a passar por cima dos sinais, por conta de um filho, por conta do marido, do companheiro, e a gente vai começando a ignorar os sinais. Quando vocês estavam falando aí, me veio aqui na mente uma coisa. Será que a voz
dos negros, mulheres negras e os transnegros são bem aceitas quanto as mulheres brancas? Eles têm o mesmo tratamento na hora de buscar os seus direitos? Como é que é isso? Me fale. Olha, se foi criada essa conduta, né, de violência institucional, se foi necessária a criação de uma tipificação penal, muito provavelmente nós ainda e infelizmente padecemos desse tipo de discriminação em relação à etnia, à condição socioeconômica. Então né? existe sim a dificuldade. Ainda é, porque foi necessário criar, né? Necessário criar essa condição. Olha, chegou aqui, você não vai olhar a etnia, não vai olhar quanto ele tem no banco, você vai olhar que uma mulher é uma vítima. Uma suposta vítima. Exatamente. Foi violado. O que é que eu vou aplicar? Me deu o fato que a gente vai buscar o direito. Então, de fato, infelizmente ainda se enfrenta. Isso é arraigado também, isso é estrutural também. Né? A ponto de se criar uma norma que obriga o próprio controle social formal a tratar todo mundo da mesma maneira. Ou seja, isso? dentro da própria lei tem uma lei para poder fazer com que o direito dessas pessoas... Cujo sujeito ativo é o funcionário público que precisa receber a ameríndia, a índia, a branca, a preta, seja quem for, é vítima, né? Então você tem um mini sistema dentro de um sistema grande, então a gente começa a pôr um pseudo-sistema, porque eu preciso de uma norma Sistemas paralelos. Que sistema eu é esse? preciso de uma norma para regular a própria norma que protege, então é uma subproteção, o que é isso? Eu fiz essa pergunta Entende? porque eu andei lendo que essas camadas, principalmente, sobretudo as camadas que são menos privilegiadas, o pessoal da favela, né, como o pessoal gosta de falar, principalmente as mulheres, quando elas chegam lá, o pessoal olha com certa discriminação. Aceita aí, vamos atender já, um descaso, exato, Aníbal. E aí o que é que acontece? Veio isso aqui na minha cabeça agora. A senhora que milita todo dia deve receber casos desse tipo, que é uma bandeira sua, da sua advocacia. Essas pessoas não têm acesso a, por exemplo, a doutora Nívia. Elas vão buscar, às vezes, outros órgãos que não vão ser tão eficazes. Ou eu estou errado? Em tese. Aliás, em parte. Por quê? E aí vamos dar a César o que é de César. Perfeito. A Lei Maria da Penha, ela traz a assistência judiciária. Perfeito. Ela traz assistência jurídica, são coisas diferentes, jurídica, na pessoa da Defensoria Pública. Nós temos núcleos específicos de assistência à mulher na louvável Defensoria Pública do Estado da Bahia. E, assim, os nossos defensores são verdadeiros heróis. Eles não fazem mais porque não tem condição, é impossível para eles agir melhor do que o que eles agem, mas eles são heróis, a verdade é essa. Então, assim, ter um advogado que desenhe uma proteção é diferente do defensor, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de que o defensor, de fato, ele tem um volume absurdo de trabalho. Perfeito, perfeito. E por quê? Porque quem procura é a maioria. E quem é a maioria? Quem tem a condição socioeconômica vulnerável. Mais baixo. Verdade. Exato.